Parte 1. A revolta. Estamos com uma epidemia de homens fracos, tá todo mundo percebendo isso e até mesmo sentindo isso. Sim, você foi castrado e não é problema da modernidade. Ignore, rejeite a modernidade, abrace a tradição. Não, o problema não é a modernidade e a ideologia e tudo que rola por aí. O problema é só um. E você foi castrado. Pode ter muita coisa, muita desculpa envolvida, mas também foi castrado por essa mesma coisa que é esse problema, que é a sua covardia, nada mais. Se você tiver coragem de trilhar o seu próprio caminho, seguir a sua própria vida, realmente construir força em você, ativar o seu corpo, o seu modo fera, despertar essa fera, que você sabe que tem aí essa força assustadora de poder inquestionável, acender esse fogo, meu irmão, nada te segura, nada te para. Foda-se a ideologia, foda-se o que estão falando, aí você vai falar que se foda essa porra toda, e você vai olhar até mesmo pros valores tradicionais, e essa porra toda, você vai falar também, foda-se essa porra, eu não quero ser esse homem que tem essa cara de homem, essa fantasia de homem, eu sou a porra do homem que eu sou e acabou, meu irmão. Isso é ser o verdadeiro macho, o verdadeiro alfa da porra toda. O alfa não é aquele que tá seguindo alguma coisa, seja lá qual for os princípios máximos de um alfa, o alfa não tá seguindo. A tradição, o negócio não tá seguindo e nem cedendo ao outro lado da ideologia, muito menos, é óbvio. O alfa verdadeiro é aquele que tem a coragem de criar o próprio destino, trilhar o próprio caminho, rasgar essa porra toda. Vai olhar de um lado lá os valores tradicionais, vai olhar de outro lado a putaria ideológica, de feminismo, de gênero, a porra toda, e vai falar, foda-se. Eu não sou nem a favor, nem contra essa porra, porque eu tenho meus próprios valores, a minha moral é inata do meu instinto. Entende isso? Eu quero que aqui você desperte isso que você carrega dentro de você, o bom, o ruim, o certo e errado, o que tem que fazer, o que não tem, o que deve, o que não deve, isso tá em você, mano. Se você tiver a consciência e a coragem pra despertar essa porra em você, você vai saber. Sim, exatamente o que você tem que fazer na sua vida. Então, primeira lição, trazer consciência pro seu corpo. Primeiro ponto. O que aconteceu é que nós fomos, sim, disciplinados em um processo de hiperracionalização. Como assim? Pegou aquela criança cheia de energia vital, energia física, criativa, que tava ali pulando, brincando, dando estrelinha, cambalhota, plantando bananeira, dando salto mortal, a porra toda. Pega essa criança, coloca ali numa sala, fica sentadinha aí, quieta, vai ouvir o que o professor vai ficar falando, um monte de baboseira, enchendo a tua cabeça pra você decorar e reproduzir. Foda-se o que tá sendo dito, nunca vai ser utilizado o que tá sendo dito. Algumas coisas sim, mas poucas. A maioria é só um monte de informação pra quê? Pra você parar, tirar a consciência do corpo e hiperracionalizar. Professora, quero ir no banheiro. Espera, que a aula já tá acabando, segura aí. Ou seja, você vai aprendendo a anestesiar, reprimir o seu corpo naquela posição sentado, e aí vai entrando um monte de nódulos nas costas, e esses nódulos eles vão ficando cada vez mais assintomáticos. Por quê? Você precisa ser funcional. O seu corpo ele vai passar por um processo chamado homeostase, que é se equilibrar ao ambiente, te fazer se tornar o mais funcional possível dentro do estímulo que você está dando. Então, se o estímulo é você ficar sentado hiperracionalizando, então vamos anestesiar esse corpo para não tirar a atenção, a energia do foco mental. E aí você aprendeu a hiperracionalizar tudo. Tudo você traz para a mente, enquanto o corpo está praticamente anestesiado, reprimido, mortificado. Então, o primeiro passo é você trazer a consciência para o seu corpo de volta. Você precisa voltar não só a ir para academia e treinar, realmente fazer um tipo de desenvolvimento de treinamento em que você vai ter muita consciência corporal, fazer energia fluir pelo seu corpo, tirar dessa mente aqui, porque o seu corpo carrega a sabedoria pura da natureza, mano. O seu corpo sabe que você tá ali, você chega num ambiente estranho, não é, intuição, a energia do ambiente. Não é essa porra, velho. O seu corpo tá sentindo. Mano, isso aqui não é coerente com a minha verdade inata, da minha natureza. Chega uma pessoa, o santo não bateu. Não, velho, o seu corpo, seu sistema. Quando eu falo corpo, é o cérebro também. O cérebro faz parte do corpo. Então o seu sistema captou que essa pessoa não é confiável. Essa pessoa aqui, microexpressões faciais, o seu sistema sabe ler, fazer a leitura disso. Postura, jeito que fala, mano, não dá pra confiar.
ele retrai tudo que tá fora da sua coerência, que não é confiável, ele retrai para se proteger. Quando tudo que é bom, em que você tem caminho de expressão, aí o corpo quer expansão. Isso é para uma pessoa, isso é para um ambiente, isso é para uma decisão de um trabalho, de um relacionamento, de um caminho de vida. Quando você traz essa consciência pura pro seu corpo, você sabe o que tem que fazer. Simplesmente sabe. Parou essa noia, essa coisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual que é o meu caminho de vida, o meu propósito de vida? Mano, o seu propósito é ser você. E se desenvolver dentro de quem você é natural. Qual é o propósito da águia? Ser águia pra caralho. E o elefante, e sei lá, a formiga, qualquer um, mano. E a águia não faz o trabalho da formiga, e a formiga não faz o trabalho da águia. Mesmo toda a sua soberania da águia, ela não faz o trabalho da formiga, tá ligado? E assim tem o equilíbrio perfeito. Você ser você, você entender que você, do seu jeito, natural, puro, é o necessário pro equilíbrio. Porque tudo tá acontecendo nesse equilíbrio. Essa homeostase que eu falei do corpo, acontece na natureza, na vida inteira, meu irmão. Isso não é brisa, é assim que funciona, porra. É só olhar pra vida e tirar as brisas da mente. É justamente isso que eu tô fazendo. Te chacoalhar pra falar, acorda, porra. Tá tudo aí. Realmente, sabe aquele clichê? A resposta, todas as perguntas tá dentro de você? Tá dentro de você. Não é o cara tradicional que vai te ensinar a ser homem. E nem o princípio de identidade de gênero que vai te ensinar a ser homem. Não, porra, você. Isso é a coisa mais absurda que existe. Alguém tá aqui pra te ensinar a ser homem. Eu não vou te ensinar a ser homem. Eu vou falar, mano, seja você. Ser homem, ponto. Solta essa porra, velho. Você vai saber exatamente os valores, como é ser homem, você vai saber liderar, você vai saber transar, você vai saber atrair mulheres, você vai sair a porra toda. Tudo você vai saber. Então, o pronto é esse. Desenvolve uma rotina de treinamento, consciência pro corpo e começa a sentir mais, começa a viver a partir do corpo, começa a expandir sua percepção, o seu olfato, sua visão, sua audição. O tempo que você fica hiper racionalizando as coisas, você não tá vendo, enxergando, sentindo, percebendo as coisas, traz aqui a captação aqui. Os animais têm essa sabedoria porque eles estão captando tudo o tempo inteiro e aí fica óbvio a resposta. Os seres humanos são tão perdidos porque estão com um monte de brisa aqui na mente, meu irmão. A mente, ela funciona para organização unicamente. O seu corpo decide, o seu corpo sabe, sente a parada. Aí para você organizar, vou organizar minha rotina aqui. Usa sua mente, liga a mente, põe, liga o computador, aí vai lá e você organiza ali a sua rotina certinho, faz um cálculo, uma coisa, é para isso que a mente serve. Agora, a mente, ela fica negociando, ela fica hiperracionalizando o que o corpo já sabe. Por quê? Por covardia. Quer saber uma verdade dura? Você não fica pensando demais porque você é complexo, profundo, analítico, é porque você é uma porra de um medroso, é um covarde do caralho. Porque se tivesse coragem pura, você simplesmente faria, porque já tá claro no seu corpo. Simples assim. Simples assim. Então, outro ponto, cara, é que os homens perderam no momento em que eles pararam de fazer uma coisa chamada rito de passagem. Ritual de passagem. Momento em que o homem parou. Antes nas tribos existiam esses ritos de passagem onde o homem enfrentava a morte. Vai lá pro meio da selva, volta com o urso. Mata o urso e volta com o urso. Ele enfrentava a morte. Ao enfrentar a morte, você está disposto a morrer, então você perde o medo. Quando você ainda não enfrentou a morte, você fica com medo de perder. Como hoje em dia a gente tem acesso a tudo muito fácil, as pessoas elas têm medo de perder essa sensação boa, as coisas boas que essas praticidades, essa acessibilidade toda nos promove. Quando você para de ter medo, você, como fala o Bruce Lee, você se desenvolve mestre na arte de morrer, Art of Dying, meu irmão, acabou, mano. E aí você precisa ter um princípio de honra muito grande de falar, mano, eu prefiro morrer do que viver uma coisa que eu não sou. Eu prefiro morrer do que o desrespeito. Eu prefiro morrer do que coisa que não faz sentido, não tá alinhada, coerente com quem eu sou. E aí é o corpo que vai dizer o que é coerente. E aí, meu irmão, você faz o seguinte, cara, aquilo ali vai me dar prazer, aquilo ali vai me dar dinheiro, aquilo ali vai me dar fama, vai dar um relacionamento, vou ficar no meio, né? Não vou ficar sozinho. Tá alinhado? Não tá? Então foda-se. Eu morro, eu vou morar na ponte. Foda-se, mas eu vou com honra. Meu irmão, se tiver essa coragem de não se trair, mano, você pode morrer sozinho ali, não ter porra nenhuma, pobre. Mas aí
No seu último suspiro, quando você estiver suspirando, você vai lembrar e vai pensar: caralho, eu posso não ter conquistado muita coisa aqui no mundo, mas eu conquistei a mim mesmo. Acabou, velho. Isso é um homem. Tô até arrepiado aqui, velho. É isso, mano. Pode não ter ninguém ali no seu funeral, mas vai vir a honra. Vai vir uma mulher linda, chamada Honra, com uma taça de vinho e falar: vai. É isso aí, meu irmão. Isso é o que realmente faz um homem. Então, o que você precisa fazer, a princípio, é desenvolver essa consciência corporal para saber qual que é o seu caminho. Você vai sentir no seu corpo. O que expande é por ali. O que contrai não é por ali. Simples assim. Agora, como você vai ter a coragem para você seguir o que você sabe que te expande? Potência sexual. Simples assim. Quer domar um touro? Castra ele, vira um boi. Igualzinho a vaca, só quer saber de pastar e quer ser conduzido porque se sente fraco. Esse que é o ponto. Os homens aí, tudo quer a segurança do Estado, quer as cercas, né, da sociedade, os caras pedem, clama pra ter mais imposto e mais gente controlando a vida, não sei o que, com todo tipo de desculpa, porque os caras estão com testosterona baixa, estão castrados pra caralho. Então, se você quer esse ímpeto indomável, é justamente sua potência sexual. Assista o filme O Spirit, O Corcel Indomável. Coloca de lição de casa aí depois dessa aula. Assiste esse filme, assiste hoje. Você vai entender, o Spirit, ele é indomável porque ele tem ímpeto sexual absurdo. Ele é o alfa, ele é o cara que conhece ali a eguinha. É dito que ele é o líder ali do bando onde ele cresceu ali. De fato, ele é o alfa. O alfa é o que tem esse ímpeto sexual absurdo. Então, aumente sua potência sexual. Não só aumente, não é questão só de aumentar a testosterona ou fazer retenção seminal ou NoFap. Isso também ajuda, é óbvio que ajuda, mas é muito mais você ter essa consciência acerca dessa energia, porque não é só ter energia acumulada, mas sim fluindo e devidamente direcionada. Quando você tem clareza de como aumentar essa potência e direcionar essa potência, você se torna imparável. Essa é a energia disruptiva que quebra todas as correntes anti-submissão. O ímpeto masculino é liderança e falar: meu irmão, eu não vou ser submisso a porra nenhuma. E a mulher, o que a mulher quer? Ela quer justamente um líder para ela ser submissa a esse líder. O tesão, o atrito de polaridade, o que mais gera tesão é o cara tá no comando. Quanto mais ele tá no comando, mais ele tem tesão. E quanto mais a mulher se entrega, mais submissa ela é, mais o cara tem tesão. E quanto mais o cara tá no comando, mais ela tem tesão também. É por isso que ela se entrega. E é isso que gera todo esse atrito, esse tesão do caralho. Porque existe esse contraste de polaridade. O homem manda, a mulher obedece. O homem lidera, a mulher entrega. Mas isso é só para um homem verdadeiramente forte. Pode ter, como eu falei, todos os princípios do homem tradicional. E a mulher também lê a Bíblia, ela tá ali, ela vai seguir, ela entendeu que o lugar da mulher é ser submissa ao homem, mas no instinto dela, ela só vai ser submissa de verdade se ela sentir uma força exuberante, firme, uma estrutura indomável. Se ela tá ali dentro de toda a estrutura, né, tradicional, cristã, porra toda, nada contra os cristãos, óbvio que não, mas eu tô falando que a diferença entre ser simplesmente uma moral racional ou uma coisa instintiva, que, meu irmão, ela sente, puta que pariu, esse cara aí, ele é indomável, ele é um líder do caralho, ele tá seguindo o caminho dele e eu vou me entregar porque ele é a pura expressão de força a qual eu posso me entregar, eu posso sentir essa vibração potente. E isso só acontece se para esse cara que é, entre aspas, um rebelde, como eu falei, não um rebelde revoltadinho, ficar reclamando da sociedade, não é nada disso. É um cara, como eu falei, um rebelde não tá nem a favor nem contra, ele tá seguindo o próprio caminho, furando. A principal qualidade de um verdadeiro líder é ser rebelde. Você não é líder se você estiver debaixo de uma outra estrutura, de outros princípios, de outras regras. Você só é líder de verdade se você fala: foda-se, eu vou criar as minhas regras aqui no meu mundo. E é lógico que isso é uma construção, óbvio, mas aí só quem tem coragem de verdade tem essa construção, ímpeto sexual, potência sexual, porque isso é cultivar força em você. Quando você cultiva essa força em você e vai utilizando essa força para a construção do seu próprio caminho, isso te gera não só a percepção de força, de energia, mas também a honra, o autorrespeito do caralho de você estar chegando no topo da montanha à sua maneira.
Você construindo a montanha. Você pode chegar no topo de uma montanha, mas se no caminho você tiver que deixar de ser você, você não vai ser nada além de uma puta fantasiada de um homem bem-sucedido. Essa é a verdade. Então, tá aqui. Cara, bem direto e reto. O que você precisa é treinamento físico, consciência corporal, energia fluindo no seu corpo, ter a coragem de seguir isso aí para você liderar a sua própria vida através do acúmulo e direcionamento consciente da sua energia sexual. Você estar aqui vivo, funcional, não significa que você realmente tá acontecendo na vida. Uma semente, apesar de ter todo o potencial, ela não é a potência, não é a árvore inteira. A maioria das pessoas são como sementes ali debaixo da terra que nunca germinaram, nunca eclodiram a semente e nunca se tornaram o que é o potencial de uma semente, toda uma árvore em comparação ao que tem ali. É exponencialmente absurdo isso aqui, cara. Tudo isso aqui que a gente tá vendo era só uma bolinha pequeníssima. Isso é como a maioria das pessoas morrem sem nunca acontecer na vida. Você tem toda uma árvore aí pra florescer, pra germinar, galho, folha, fruto, flor, a porra toda pra acontecer. Eu tô falando de você, de fato, ter uma vida a qual se orgulhe, um projeto. Cara, eu quero que você realmente desenvolva esse entusiasmo de olhar pro horizonte e falar, mano, eu vou criar aqui, nesse espaço, a minha vida, o que ninguém mais pode fazer, a sua obra de arte. Eu quero que você entenda que você é um artista existencial, que essa vida é a sua mulher, tá de perna aberta, dizendo, faz o que quiser comigo, seja homem, porra, me engravida com a sua força de vontade, com os seus sonhos, exerça a sua vontade, o seu comando, a vida tá só esperando, e aqui é a oportunidade para você começar isso. Parte 2. Consciência. Agora eu quero fazer um exercício com você. Um exercício de autocentramento. Autoconsciência. A verdadeira força de um homem é saber o que quer. Saber quem é e onde quer chegar. De tal forma que tudo na sua vida, consequentemente, naturalmente, converge para esse objetivo. Quando você tem muita clareza e tem esse fogo aceso dentro de você, direcionando para esse objetivo que está claro, naturalmente você organiza a sua disciplina, naturalmente você se alimenta melhor, você tem bons hábitos, porque você sabe, você está vendo o seu alvo. O problema é que a maioria dos homens não sabem para onde estão indo, não sabem o que querem. Estão tão preenchidos, tão ocupados com o que não querem, com o que não faz sentido, que sequer enxergam o que realmente querem, quem realmente são. Então, a partir dessa primeira fase, que foi a revolta, que você vê que não quer isso, você expulsa o que não faz sentido, agora vamos mergulhar no vazio interior para encontrar essa chama e saber quem você é e o que você quer. Vamos nessa. Sente-se assim como eu estou, coluna ereta, e vai começando a relaxar. Vai começando a se posicionar nesse corpo. Um homem é a sua autoconfiança. E a sua autoconfiança vem do seu autorrespeito. Um autorrespeito consolidado só acontece quando você está fundamentado na própria honra. E essa honra está em você. Essa honra, a partir de hoje, a partir desse momento, dessa aula, é a sua base. Tenta visualizar como se a honra fosse uma rocha muito sólida e ela agora fica ali na região embaixo do seu umbigo. Como se você tomando para si essa estrutura de honra. E começa a perceber como tudo em você muda quando você sente ela. Não interessa quem você foi daqui para trás. Não interessa. Acabou. Morreu. Apagou. É daqui para frente
que você está se fundamentando nessa honra. E nesse momento fazemos um pacto, eu e você, de que a sua vida, assim como a minha, será fundamentado nessa honra. E somente nela. O que for acontecer será consequência desse eixo, desse centro, desse repouso e relaxamento em si mesmo. É disso que vem a sua força. O que estiver acontecendo, você vai operar aqui no mundo, mas sem sair dessa base, sem sair dela, da honra. Agora, com a sua respiração, faça um exercício de imaginar como se a sua respiração batesse até a base dessa honra, lá embaixo do umbigo, no assoalho pélvico mesmo, literalmente nas suas bolas, e volta. E quando o ar volta, ele sai limpando tudo que não faz mais sentido. Talvez você sinta até mesmo um tipo de uma dor física. A respiração esteve tão travada por tanto tempo. Vai me ouvindo e vai concentrando em você. Não precisa nem olhar para a câmera, tá? Pode fechar os olhos. Se centra, fundamenta nessa hora. Por tanto tempo, tanta coisa sem sentido foi sendo sustentada que a sua respiração foi acometida, gerando uma tensão no seu diafragma, nas suas costas, no seu peitoral, micro contrações que têm se sustentado e criado até mesmo nódulos, mas você não tem mais sentido porque se tornaram assintomáticos de tanto tempo que está aí e agora se desfaz. Sente seu peitoral, suas costas, seu diafragma, por fim, relaxando. Meu irmão, a verdade é que não tem nenhum lugar para você ir. Tá tudo em você. A força tá em você. O que você tem para fazer nesse mundo vai partir de você. Então não precisa sair correndo de um lado para o outro. Você precisa só se fundamentar em você e deixar essa verdade florescer, explodir, emergir essa potência, quebrando essa casca que tem sido construída para atender expectativas do mundo. Como se de dentro dos seus ossos viesse uma potência, um fogo, uma lava que vai quebrando tudo, de dentro para fora. Nessa respiração, nessa força sustentada pela honra, você se sente emergir em si mesmo. Como a respiração quiser se expressar, o ritmo que quiser se manifestar, deixe que se manifeste. Se precisar de uma respiração mais acelerada, mais profunda, mais forte, deixa o seu corpo respirar. Você está tomando posse da sua própria força agora. E esse é um ato definitivo. A partir deste momento, você nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Nunca. Acabou. O seu velho eu morreu. Isso é um rito de passagem. É um pacto que estamos fazendo aqui. Que, na verdade, é um pacto entre você e você mesmo. É um juramento de que a partir de agora você vai ser você na potência máxima e foda-se. Brutalmente honesto com a sua verdade e na expressão da sua potência. Eu sou o que eu sou. Fala junto comigo. Eu sou o que eu sou. Não existe frase mais poderosa do que essa. Propósito não é
algo que você vá fazer, mas um estado interno que você vai acessar. E a partir dele, tudo irá acontecer. Propósito é esse estado interno que você está agora. Ou seja, o seu propósito, ele é realizado a cada instante. Cada segundo, cada milésimo. E a assertividade, acertar nas decisões, saber o que fazer e fazer direito, acontece quando estamos inteiros. E agora você está inteiro. Agora você está íntegro. Agora você é total. A partir desse centramento, começa a vislumbrar o que você quer para sua vida. O que realmente faz sentido para você. Seja lá o que for. Onde você quer morar. A rotina que você quer ter no seu dia a dia. Você. O que você quer. Independentemente do que os outros vão pensar, o que os outros querem de você. O que você quer. Se imagine no seu paraíso pessoal, onde você é o dono dessa porra. O alfa absoluto desse ambiente que você está criando agora. Dessa vida que você está criando agora. Meu irmão, eu profetizo, isso vai acontecer. Não depende de mim, nem de nada, nem ninguém, só de você. É só se manter nesse lugar que você está agora. Se você continuar vislumbrando isso, fundamentado na sua essência, na sua honra, naturalmente tudo que você fizer, o que você pensar, o que você falar, vai te levar a isso. Ou seja, ou você chega lá ou morre no caminho. Não existe outra opção. Literalmente isso. Morte antes da desonra. A liberdade de viver o que faz sentido para você com um princípio maior do que a sua própria vida. É para lá que você está indo agora. É daí que vem a sua força. É daí que você manifesta todo o seu potencial. Feche as duas mãos agora e assume as rédeas absolutas da sua própria vida. Meu irmão, pode abrir os olhos agora, você é livre. É livre, mano. A liberdade acontece com a autorresponsabilidade absoluta e você tomou posse dessa autorresponsabilidade agora. Tomou posse dessa força agora. Esse é o autocentramento. Mas acontece uma coisa, você saber o caminho não significa percorrer o caminho. Para percorrer o seu caminho, para você de fato abrir essas asas e ter a força de sair voando, caçar, trilhar todo o caminho, desbravar esse caminho, você vai precisar de muita força. Essa força e a ancoragem nesse autocentramento vem do seu treinamento físico, que desenvolva muita autoconsciência corporal. O treinamento de parada de mão faz exatamente isso. Você se centra, se alinha nesse centro, nesse eixo e se estabiliza nesse alinhamento. O treinamento de calistenia faz o seu corpo ficar forte como um todo. E a retenção, conservação, melhor dizendo, da energia sexual, ela é como uma chama que se acende nessa estrutura estável. Energia sem estrutura se torna caos. Isso é a revolta, isso é o fogo sem nenhuma estabilidade, se torna caos. A estrutura sem energia, sem fogo, se torna mediocridade. Por mais disciplinado que você seja, se não tiver essa chama, essa conservação da energia sexual, esse ímpeto de ação ascendente, então você vai ser muito bem disciplinado, muito organizado, constante, mas ainda assim medíocre, sem fogo baixo, sem energia, sem força, sem ímpeto disruptivo, sem brilho. Então, o caminho do fogo é justamente esse autocentramento, esse desenvolvimento de fortalecimento, essa constância, essa disciplina, com essa chama acesa ascendente. É a energia dentro da estrutura. Estabilidade ascendente. É uma fogueira que você tem agora, meu irmão. E eu vou te passar todo esse caminho para essa solução, toda essa trajetória no próximo nível, na próxima fase, que é da solução, e te apresentar realmente o caminho do fogo. Vamos lá. Parte 3. O caminho. No fundo, essa castração é o medo de ser
punido por ser potente. O que vai acontecer com você se você expressar todo o seu poder, toda a sua força? Certamente você não vai caber mais nas estruturas ao qual você tenta se diminuir para se encaixar. Colegas, uns lugares, talvez um relacionamento, talvez um trabalho, contexto familiar, tudo isso, na verdade, até mesmo você, quem você se identifica, vai morrer. E isso também é um grande medo, é o medo da morte, de perder tudo que você viveu até aqui, perder a sua infância. Para que você se torne homem, você precisa perder, matar a sua infância. E, de certa forma, matar o seu pai psíquico. Internamente, o que é esse limitador, essa autoridade interna. Essa é a grande dificuldade. Matar essa autoridade. Porque, como eu disse, fomos treinados para ser submissos. Então, esse registro fica. Não temos um rito de passagem na nossa sociedade onde o menino, com a bênção do pai, a instrução do pai fala: olha, filho, agora você vai lá para a selva, vai voltar com o couro de um urso, de uma onça, e você vai virar homem agora. Não tá mais debaixo da minha asa, você vai virar homem agora. Agora é você. Essa transição não acontece. Psicologicamente, isso tem muito efeito. O menino vai enfrentar a morte, deixando o pai, vai sozinho e volta como homem. Aquele menino, por mais que ele tenha sobrevivido, ele morreu. O menino morreu. Volta um homem. Completamente diferente. É tomar para si a sua virilidade, o seu poder, a sua energia. Perceba, com essa força estruturada para matar uma onça, matar um urso ou qualquer outro tipo de grande desafio. Você pode agora fazer esse desafio. Basta ter a coragem de deixar o menino morrer dentro de você. Esse menino que continua se apequenando, continua fazendo birra, continua fazendo as coisas para si. E assumir, desafiar o pai interno, os limites, a autoridades internas e quebrar tudo. Agora você é adulto o suficiente para ter esses recursos de se forjar e seguir o seu próprio caminho. O mito de Prometeu, ao meu ver, conta exatamente o despertar masculino, onde ele desafia Zeus, que é a autoridade máxima, é o pai celestial ali, pai celeste, autoridade de tudo. Desafia Zeus para pegar o fogo e entregar aos homens. Tudo isso é representação de âmbitos, questões internas. Então, pegar esse fogo, tomar para si o roubo do fogo, significa possuir a própria autoridade, a própria energia, a própria virilidade. Tudo acontece a partir da virilidade. O que a virilidade faz? Te torna um criador. Quando você é viril, tem ímpeto, energia sexual, você não segue mais, você não é mais o filho. Agora você é a fonte da energia que cria. Percebe como tudo isso tem uma representação? Você deixar de ser o filho para se tornar o próprio pai, o criador. Não necessariamente de um outro filho, não necessariamente de uma criança, um bebê, mas uma empresa pode ser o seu filho. O seu caminho, o seu destino é o seu maior filho. Sua vida é a sua filha. É isso. É você criando isso aqui. Você é o criador. Então, tomar para si, assumir essa potência, isso é a verdadeira descastração. Estar castrado é o medo da punição de um pai celeste, por assim dizer. De autoridade, de limitadores internos, psíquicos, que diz: não ouse, não cresça demais, senão você não vai mais caber aqui. E aí é o medo do castigo. O que acontece no mito de Prometeu? Ele é castigado ao tomar para si o fogo, para entregar para os homens, e ele é acorrentado no topo de uma montanha, onde uma águia vem para comer o fígado dele todo dia. É todo dia porque ele é um titã imortal, o fígado se regenera, então a águia vem de novo e come de novo. O que é essa águia? É o símbolo da liberdade que ele buscou ao possuir a chama. Ou seja, essa águia, essa dor no fígado, isso aqui é âmbito emocional aqui no fígado, essa região. Essa águia simboliza, comendo ele, a dor que a águia causa é a dor da liberdade. É esse o medo. Cara, o medo do preço da liberdade. Sim, tem um preço do caralho. Você ficar numa gaiola, comendo ali a raçãozinha, a migalhinha, tá lá, você tá preso, mas você tem um teto. Tem ali, tem a comidinha. Agora, você sair pra voar, você tem que caçar, você vai ter que se proteger a porra toda. É o preço da liberdade, um esforço absurdo pra criar o seu próprio caminho, ao invés de seguir algo predestinado, predeterminado. Mas aqui você não acontece nunca, você só tá
tá funcional, mas não tá existindo, não tá vivo de verdade. Não é você. É uma casca. É como aquele filme do psicopata americano. Ele fala, eu moro em tal lugar, eu não sei o quê, eu trabalho em tal empresa, não sei o que lá. Aí ele olha logo no espelho. Poucos pegaram essa referência. Ele olha pro espelho e fala, mas eu simplesmente não existo. Logo no começo. Eu simplesmente não existo. Ele não existe. Ele é um cara ali, todo mundo é igual, parecido, mesmo corte de cabelo, todo mundo se confunde, inclusive, os nomes, ele mata os caras, ninguém sabe quem é ele, quem não quer, né? Mata ou não, sei lá, pode ser só uma viagem na cabeça dele, mas o filme conta isso, é um empresário, se você não assistiu, é um empresário, que ele fala, eu sou isso, eu moro aqui, em tal lugar, tenho tal status, não sei o quê, mas eu simplesmente não existo. É isso. A maioria das pessoas estão ali, funcional, tá acontecendo, mas simplesmente não existe. Como sementes embaixo da terra. Nunca acontece de fato. Então, o preço disso, cara, imagina, para uma semente sair da terra, tá seguro ali dentro da semente embaixo da terra. Mas para sair e virar uma mudinha nesse mundo aqui, uma baita expressão de coragem. Mas é só assim que acontece. E cresce e vira aquela árvore gigantesca, o tronco e galho a porra toda. O que significa isso? A mesma história de uma árvore crescendo é o mesmo mito de Prometeu, que é a mesma história minha e sua. Como homem, a jornada masculina, de despertar ainda frágil, sem saber o que vai acontecer, né? Aquela mudinha crescendo nesse mundo, toma chuva, toma vento, caralho, bicho pisa a porra toda, né? Crescendo ali, cheio de perigo. Isso aí é a águia comendo fígado. Vai passar por esse processo. Quando que Prometeu é, então, libertado? Quando chega Hércules. Lembra que tudo é representação? O Hércules não é um outro personagem, é o mesmo personagem. O Zeus não é um outro personagem, é o mesmo personagem. Que ele internamente carrega, ele desafia, paga o preço da liberdade, sofre pra caralho com isso e se liberta com Hércules, que é a força estruturada, a força integrada, encarnada, força. O Hércules é brutão, né, cara? É essa porra. Que é a liberdade conquistada através da disciplina. Olha que lindo, velho. A liberdade conquistada através da disciplina. Então, o que vai, por fim, libertar é tomar posse de si, a sua virilidade, potencialização da sua energia sexual e direcionar essa energia sexual para construir uma estrutura robusta, força para que você consiga se libertar dessa dor, dessa águia, que a águia come, mas todo dia regenera. Ou seja, a sua força verdadeira, a sua chama, nunca se apaga. Essa coisa, por mais que doa, não vai morrer, não vai te destruir. Isso, o símbolo do fígado sempre se regenerando, por mais que doa, significa que por mais difícil que seja, mano, você vai continuar firme, você vai continuar vivo, por mais difícil que seja. Vai dar um jeito, seu instinto, seu espírito, sua alma, vai dar um jeito. Você precisa ter força interna para atravessar esse deserto. Isso é atravessar o deserto antes de chegar na Terra Prometida. Tem várias referências disso, né? Você pode, cara, assistir o filme Spirit, O Corcel Indomável, ler o livro Fernão Capelo Gaivota, todos é a mesma história. E essa mesma história eu estruturei, não em uma história que você vai ler e se inspirar, mas um caminho que você vai protagonizar. Você já notou que existe essa força sobrenatural em você? Uma potência assustadora de força inquestionável. É um poder que você sabe que é como um lugar que você entra em você e que você só tem acesso a esse lugar quando você tem a coragem de assumir sua absoluta integridade. É uma dignidade, é uma honra que você sustenta quando você se encaixa em si mesmo. Você se respeita absolutamente. É dali que emerge essa força. É quando você está alinhado. O que enfraquece é a divisão. Seu corpo está aqui, mas sua mente está lá. Seu âmbito emocional está em outro lugar. O que você sente que quer fazer, o que você quer, o que você acha que deveria fazer, o que você acha que os outros estão pensando. Enfim, toda essa divisão vai te enfraquecendo, vai dissolvendo quem você é. E essa força que praticamente sobrenatural, na verdade não tem nada de místico nisso. Quando você está completamente íntegro, você é uma chama em expressão, então você é a concentração da sua força pura. Está aqui presente, atuando, fazendo o que você sabe que é para fazer. Eu gosto de dizer que lá no fundo a gente sempre sabe. Sempre sabe. A sabedoria da vida é saber aplicar isso que a gente sabe. Saber aplicar essa sabedoria, esse conhecimento intrínseco, inato. Para isso precisa de um alinhamento, um processo. A isso eu chamo o caminho do fogo.
ao qual eu estruturei com muito cuidado. Isso demorou para ser realizado. Desde 2020, que eu comecei no digital, eu falo dessa chama interior. Eu sempre senti esse fogo em mim. Sempre senti que tinha algo aqui dentro que ficava muito forte quanto mais eu me entregava para o que eu sabia que queria fazer e enfraquecia quando eu começava a negociar com coisa que eu sabia que não fazia sentido. Quando eu achava que tudo bem se eu tentar conciliar aqui, não, meu irmão. Não é questão de fazer uma coisa ou outra, é questão de ser uma pessoa ao qual você é ou outra coisa, ou uma outra pessoa que tá ali para atender expectativa, que tá ali para, enfim, tudo isso que já foi dito, né? O caminho do fogo, então, é um passo a passo muito simples. Não porque é simples significa que vai ser fácil, mas é simples. Se trata de você, passo 1, deixar o seu corpo o mais forte, potente e dominado possível. São 3 fases. A primeira, você vai estruturar o seu corpo, a força de Hércules, dentro da referência da analogia de Prometeu. Já vamos começar com a força de Hércules. Parte 1. Hércules. Então você vai fazer o que eu chamo de a fórmula do super-homem. A fórmula do super-homem é uma rotina perfeitamente calculada para você optimizar os seus hormônios no máximo, testosterona, GH, sensibilidade à insulina, para você ter o máximo de força, energia, o corpo utilizar sua gordura para ter mais energia, se regenerar muito mais rápido, dentre todos os benefícios que esses hormônios proporcionam. Neutralizar, regular os seus neurotransmissores, para você ficar não só com muita energia, mas focado, centrado, motivado, mas não uma motivação caótica, eufórica, uma motivação centrada, concentrada. Então, isso significa dopamina, ocitocina, noradrenalina, tudo isso regulado. É uma rotina muito bem calculada, como eu disse, para isso, tá? Claro, é um modelo que é adaptável para o seu estilo de vida. Dentre outros pilares que eu coloquei ali, sugestões de hábitos que você pode implementar na sua rotina. Essa é a forma do super-homem para você ter o máximo de energia vital. E o treinamento ou despertar da força, que é de calistenia e parada de mão. É uma rotina também completa, semana a semana, cada dia da semana você vai fazer um treino diferente, que é um desafio. É um treino que te desafia justamente com o intuito de extrair de você essa força. É lá que você vai colocar toda a sua sombra para transmutar. Tudo isso que você tem reprimido, que fica essa força e que não sabe para onde ir, que fica te rasgando por dentro, você vai colocar no treino. Começa no corpo. E por consequência, o restante do dia você vai estar ativado. É como se essa fera, por fim, que estava ali adormecida, anestesiada, vai ser liberada e domada. Esse é o trabalho da primeira parte, da primeira fase. Além do treinamento, também tem um áudio para quando você for dormir, você ouvir para limpeza do subconsciente. Você pode prestar atenção e ir imaginando, ou você pode só deixar o subconsciente ouvir. É também muito bem calculado com arquétipos. Tá? Arquétipo é a simbologia que o subconsciente entende. Tá? Então vai surtir efeito em você de qualquer forma. Tá? Mesmo que você não preste atenção, você coloca ela para dormir, vai surtir o efeito, beleza? Além do áudio, as palavras também tem som binaural que vai te ajudar a dormir melhor e tudo isso. Essa é a primeira fase. Você vai passar por essa fase e, além disso, vai passar por um rito de passagem. As tribos, elas têm, as tribos antigas, mais antigas, algumas atuais ainda fazem, as culturas. Toda cultura teve o seu rito de passagem, que é quando um menino morre para nascer o homem. Hoje em dia a gente não tem rito de passagem. O que é o rito de passagem? É literalmente enfrentar a morte. O menino vai morrer de qualquer jeito. Ou ele vai morrer fisicamente, ou vai morrer espiritualmente. E vai voltar, mesmo que ele sobreviva do rito de passagem, de qualquer forma ele vai morrer, porque volta um homem. Aquele menino vai ficar ali. Ele lança o menino na selva para voltar com, sei lá, um urso, um exemplo, né? Cada tribo tem o seu rito de passagem. Aqui a gente tem o nosso, tá? Fica tranquilo, você não vai ter que matar nenhum urso, mas vai se desafiar no limite. Esse que é o ponto. A ponto de você ir além do que você acredita que o seu físico é capaz. Para que você extrai de você uma força que você achou que jamais existiria. Isso é um rito de passagem, tá? Isso é extremamente necessário. É por esse motivo que a adolescência, que é uma coisa que não existia uns tempos atrás,
hoje em dia se estende praticamente para sempre para muitos homens. O cara tá ali com 40, 50 anos jogando videogame e ainda com um monte de infantilidade. Então o rito de passagem é muito importante para esse processo. Precisa ter um marco. Não basta só você crescer e começar a trabalhar, porque o nosso cérebro, nosso corpo, ele precisa de marcos que representam coisas. A simbologia das coisas são muito importantes para as transformações que o nosso corpo precisa passar. Não é à toa que essas tribos têm esse rito de passagem. E aqui a gente vai ter o nosso, beleza? Primeira fase é essa. E aí tem um desafio para você cumprir. Você passando por esse desafio, você vai poder entrar na comunidade. Aí sim, depois de passar o rito de passagem, depois de virar homem potente, estruturado, Hércules, vai poder entrar na comunidade do Caminho do Fogo. Vai ser muito bem-vindo lá. Mas só depois de passar, de cumprir o rito de passagem, beleza? Segunda fase, você vai dominar a sua energia sexual. E aí tem todo o entendimento acerca do seu ímpeto sexual. O que é essa força? É uma potência absurda, gera uma vida, perceba? É a energia da criação. Você pode criar um filho, uma vida com isso, ou uma empresa, erguer um império, um legado. E essa que é a ideia. Você vai começar a emergir, essa potência, você começa a emergir em si mesmo quando você domina o seu ímpeto sexual, o seu ímpeto de ação, a sua busca inevitável por expansão. Isso é a vida. Em tudo, em tudo. As bactérias se proliferando, mato crescendo, árvore crescendo, dando fruto, né, os bichos procriando, nós, seres humanos, procriando, ou seja, a vida está sempre expandindo. O universo está sempre expandindo, infindavelmente. Esse é o ímpeto da vida. A libido é o que faz tudo acontecer. Você tendo o domínio da sua libido para direcionar para o que você quer fazer expandir, você deixa de ser refém dos seus instintos de sobrevivência. Você deixa de agir como um bicho. Eu gosto de falar que o homem, ele não é homem, digo, homem ser humano, né? Não é ser humano só por estar nessa capa humanoide. Isso aqui é uma fantasia que tem o mesmo instinto animalesco de qualquer outro bicho. O que nos faz homens é justamente a capacidade de escolher conscientemente para onde vamos direcionar nosso instinto. Então, quando você consegue conduzir, e não é questão de reprimir essa energia, não é questão de você virar um celibatário, não é isso. É você estar consciente dessa energia. Você estando consciente, você vai entrar no ato sexual com uma outra consciência, inclusive para te potencializar e não para te perder, para te fazer perder energia. Eu te ensino tudo isso. Você vai ter essa consciência, vai ter também o desafio acerca disso e os cursos para isso. Testosteronático, para você aumentar sua testosterona, ou seja, tem gente que acha que se domina, mas na verdade é porque tá sem energia. O intuito é te potencializar no máximo, tanto no corpo quanto nessa questão da energia sexual, máxima potência a serviço da sua essência. Então, eu tô arrepiado aqui, porque essa que é a porra, né? Esse que é o negócio. Potência máxima sobre o seu domínio. Não adianta nada, você tá dominado com fogo baixo. Não, mano, é fogo alto pra caramba, explodir tudo na máxima potência. Então você vai aprender o testosteronático, testosterona no máximo, tá? Testosteronático eu te ensino a você ir muito além de um homem saudável comum. Que a referência de hoje é de um, cara, de um homem fraco. Essa que é a parada. Já foi revelado estudo de 1900, 1920, os caras daquela época, o homem normal, era normal ter 1.500 de testosterona. Hoje a referência dos laboratórios coloca ali 700, 800 e tá diminuindo cada vez mais. Cada geração vai diminuindo a referência do laboratório. Por quê? Essa referência não é o que é o homem forte, é o que é meio que a média ali, pô, para o cara ser funcional aqui. Essa que é a parada. Mas os caras, mano, pensa nos caras que desbravaram essa porra aqui toda, velho. Viajaram no navio. Os caras tinham pra lá de 5.000 de testosterona. Eu não duvido. Muita gente duvida disso. Eu bati 2.000 de testosterona. Com o estilo de vida que eu levo, assumindo o risco, buscando ser o alfa da minha vida, o silverback, o gorila de costas prateado, né? Que é o alfa. É impressionante o que acontece. Quando ele tá no segundo lugar da hierarquia, lá dos gorilas, ele é de um jeito. Aí, sei lá, o primeiro alfa, ou ele vence numa batalha, ou então o primeiro alfa morre, sei lá, e ele se torna o primeiro alfa. É impressionante como a musculatura dele cresce. E detalhe, ele não malha, não faz mais exercício, não. Só de ocupar essa posição. A musculatura dele cresce, a feição dele muda, o comportamento dele muda, e as costas dele ficam prateadas. Pelugem prateada. Por quê? Porque ele tá numa situação
de extrema demanda de responsabilidade, de risco, de tudo aquilo. Tá numa posição de extrema sexualidade também, porque agora as fêmeas é tudo dele. O testosterona dele vai lá pra lua. Esse que é o ponto. Só dele tá numa posição diferente. Então eu te ensino isso no testosteronático. Como que você vai se colocar nessa posição de alfa absoluto da sua vida, tá? O nosso cérebro tá captando tudo e sinalizando no seu corpo. E aí você vai estar com essa energia. Libidopata, possivelmente, libidopata, esse nome é pra você desenvolver uma libidopatia, quase uma doença de tanta libido. Mas não é só pra ficar louco sexualmente, é louco pra querer fazer, querer criar, querer prosperar, tudo isso, essa força de expansão. Então, libidopata te ensina a você ter o máximo da sua libido. O poder oculto, que é também você, então, pegar toda essa potência e saber conduzir. Aí eu te ensino sobre canalização, sublimação e transmutação. São coisas diferentes acerca da energia sexual, tá? Canalização é físico, sublimação é mental e transmutação é energético, criativo, pode dizer, espiritual, tá? É uma outra parada. Isso aqui tudo, tá? Você vai ter, nessa segunda parte, vai ter um desafio específico, eu não vou falar agora, mas você vai passar a trilhar, para que, chegando na terceira fase, você então vai poder participar da criação do seu próprio legado, começar a erguer o seu próprio império. Então, na primeira parte é Hércules, dentro da analogia do Prometeus, né? Primeira parte é Hércules. Segunda parte é você roubar o fogo, tomar o fogo para si, né? Ou seja, esse fogo é justamente essa força de expansão, né? O fogo ele se alastra. Então aí você tomar o fogo para si é você assumir a sua própria sexualidade, a sua própria virilidade de forma consciente. E o terceiro é você então, é o desafio absoluto a Zeus, a essa autoridade, ao Pai Celestial, onde você fala, não preciso mais de um pai, agora eu vou ser o Criador. Você sai da posição de consequência e se coloca na posição de fonte. Sai da posição de filho e se coloca na posição de criador. E aí tem todo o processo onde eu vou te ajudar a você criar o seu próprio legado, erguer o seu próprio império, seja lá qual for, sua própria estrutura. A minha ideia, meu sonho é realmente trazer o máximo de pessoas aqui. E eu quero futuramente, com esse projeto, realmente acender o fogo, mano. Acender a chama. É um propósito que eu tenho. Tá? Eu não falo aqui pra pagar de bonitinho, realmente é um propósito que eu tenho. Onde, cara, é uma formação de mestres de si e de loucos necessários. A gente precisa desses caras malucos que vai, cara, e se mergulha de cabeça no fogo, vendado, igual eu lá, na potência máxima, fazendo acontecer. A gente precisa disso, meu irmão. A gente precisa disso. Porque essa aqui é a parada. É como se a gente estivesse já vivendo no apocalipse zumbi, onde está todo mundo ali, né? Dentro da... extremamente passivo, dentro da... sendo consequência de rede social, de série, de formando opinião através de influenciador, ninguém mais pensa, ninguém mais isso. É quando tem alguém que quer ascensionar, é tipo zumbi, que é um monte de zumbi querendo comer seu cérebro, tá ligado? É a mesma coisa, velho. São as pessoas te desanimando. Então, assim, eu sei como é difícil trilhar um caminho próprio, desbravar essa porra sozinho. Eu sei que é difícil pra caralho. Você atravessar todos os seus medos, seus traumas, seus desafios, mano. Porque é isso, cara. Cada vez que você vai tentar crescer, você vai bater com algum bloqueio que você tem que você nem imaginava que sabia, que tinha. Mas aí quando você começa a ir atrás, mano, começa a aparecer. Começa a aparecer. Cara, é situação que alguém falou alguma coisa quando você era mais novo e fica ali bloqueando, porque é isso, pô. As coisas vão acontecendo. Assista o filme O Show de Truman. Cara, aquela porra lá, tipo, o jeito que as coisas são formadas, tudo pra gerar medo no Truman, pra ele não sair de lá, parece que é a mesma coisa que acontece aqui. Você vai percebendo isso. Essas conspirações, sabe? Claro, tem umas muito malucas aí que, enfim, não dá pra dizer que é ou não é. Mas tem umas coisas que você vê e fala, puta que pariu, realmente, mano, esse mundo aqui parece que quer mesmo te colocar ali pra te aprisionar, pra te fechar, entendeu? Mesma coisa que fizeram, que domesticaram, domaram, né, os animais, o gado, tudo isso, deram um jeito de domesticar todos os bichos, colocar no zoológico, a porra toda, fizeram com o ser humano também, pô. É o mesmo. Aí você vai percebendo, é o mesmo método, entendeu? Mesma coisa, castigo e recompensa. Mano, na escola, naquela historinha de Papai Noel, tudo aquilo ali, velho, era tudo castigo e recompensa, sempre assim, entendeu? E assim a gente vai formando uma personalidade que tá embasada no medo de dar errado, do medo de não
ser bom o suficiente. O valor que a pessoa aprende a ter é segundo ao comportamento, a ser obediente, a nota que vai tirar na escola. Aí os pais vão tratar bem, o professor vai tratar bem, toda a autoridade vai tratar bem, se você for bem obediente. Aí, mano, aí vem a hora de você explodir tudo, quebrar, soltar essa sombra, essa fera que você tem aí dentro e começar a trilhar o seu próprio caminho, mano. Essa é a parada, essa rebeldia, né? No sentido de você tomar pra si a chama e fazer acontecer a sua vida do seu jeito, mano. Eu gosto de falar, né? Como o Frank Sinatra. O que é um homem? O que ele tem? Se não tiver a si mesmo, não tem nada, mano. Tem porra nenhuma. Esse que é o negócio. Pode ter uma vida perfeita. Se for de plástico, não é porra nenhuma. Quando você dormir, o último suspiro, mano. O último suspiro, você vai lembrar do quê? Ah, eu vivi isso, eu vivi aquilo, foi legalzinho. Eu, porra, eu tive a honra de sustentar que eu sou nessa porra. Caralho. Pum, vai, você vai, mano. Vai morrer vivo ainda. Essa que é a parada. Seu espírito nunca cedeu, nunca foi submisso nessa porra. Esse que é o negócio, beleza? Essa que é a ideia do Caminho do Fogo. É pra isso que eu tô te convidando agora, tá? O link tá aqui abaixo. Só entrar, pagar, começar ali, fazer o seu processo. E eu te espero na comunidade. Depois que você fizer o seu rito de passagem com muita coragem, vai ser muito bem-vindo, porque é isso, eu tô formando só cara corajoso, e mais pra frente, meu sonho, como eu falei, é fazer esse network cabuloso, onde cada um no seu caminho, eu no circo, o outro cara, sei lá, na arquitetura, o outro na medicina, sei lá, mano, e se juntar e fazer um evento presencial com os caras cabulosos e vai ter esse olho no olho, esse respeito absurdo, porque, cara, seja lá qual for o seu caminho, você trilhou o seu caminho. Eu te honro, te respeito. Você é foda, mano. Você é foda pra caralho, porque você foi você nessa porra. Aconteceu nessa vida. Não só ficou ali, escondido debaixo da terra com medinho. Beleza? É isso. Tamo junto. Até sempre.